Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, estamos aqui mais uma vez para iniciarmos o Tempo de Despertar o Ser do Movimento Espírita Francisco de Assis, Dourados, Mato Grosso do Sul, um grupo de estudo que busca o autoconhecimento. E nesta manhã temos a honra de estar aqui na nossa sala Sebastião Camargo, Marcelo, Dona Miriam, que são estudantes, e Sebastião é autor da obra que nós estamos trabalhando, né? O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Para quem está acompanhando os nossos estudos, essas pessoas que eu citei, sim, estão acompanhando, nós estamos na apresentação da obra, né? Já estamos na página 35 e é a apresentação ainda da obra, né? Não começamos efetivamente o livro. Por quê? Porque para a gente despertar a consciência e conhecermos melhor essa obra, é necessário que a gente faça um preparo das nossas capacidades, potencialidades, identificação de terminologias que serão adotadas na obra. Então, é isso que vem falando. Eu vou pedir aqui para recapitular, né, o nosso irmão Sebastião Camargo, o que nós já vimos até aqui, né, de maneira bem sucinta, para você que entra agora nesse grupo de estudo. Então, gostaria de pedir a todos que respire por um instante, bem tranquilos, mas intencionando a reconexão bem profunda com a sua própria essência, onde estão todas as experiências arquivadas de milênios sem conta. Então, a nossa intenção ao acessar esses arquivos é colocá-los em movimento para a nossa própria requalificação, expansão e iluminação consciencial. E assim, conforme vamos visualizando-nos mais lúcidos, mais entusiasmados pela vida, mais inteiros na ação, começando por observar o entorno, porque no processo de meditação nós apenas observamos. Olhe, você está diante do seu patrimônio. O que você escolheu, deseja escolher alguma coisa a mais, agora vigie o que você selecionou. E ao mesmo tempo trabalhe para expandir os seus talentos. Isso feito, volte à normalidade e vamos em apenas algumas palavras. Se o Marcelo até quiser ler de novo o primeiro parágrafo, Marcelo, e nós vamos focar em apenas 2 palavrinhas dele para fazer o nosso resuminho. No seu anseio de auxiliar o ser humano a lograr o despertar da sua consciência, de maneira a realizar o salto quântico que o transportará a uma dimensão mais sutil, mais plena de benesses, dentre as quais podemos citar os infinitos caminhos de aprendizado profícuo por meio da intuição mais apurada e da inspiração advinda da bondade dos nobres tutelares de mais alto, que o brindarão com as fontes inexauríveis do conhecimento superior e das experiências salutares, os quais lhe permitirão realizar
inimagináveis e, indiscutivelmente, mais ampla liberdade. O plano superior nos obsequia com mais esta obra em que, para atingir o seu desiderato, evidencia algumas diretrizes que, se assimiladas e vivenciadas, haverão de conduzir o aprendiz da vida à consecução das faculdades citadas. Então, vamos lá. Com as duas palavrinhas, intuição e inspiração. Nesse esforço de acessar os nossos próprios arquivos, precisamos ter um porquê ou um para quê acessar. Se eu já estou vivenciando em parte esse conhecimento, não é difícil acessar. Mas se eu estou indo, às vezes, até na contramão de tudo que foi angariado pelo Espírito nas suas incontáveis experiências, não é simples acessar aquilo para o qual não temos um objetivo enobrecedor. Por isso que a respiração, ela pacifica o organismo psicobiofísico, esse universo de ação. E, ao mesmo tempo, a relaxação, ela abre espaços em nosso psiquismo para que esse conteúdo chegue até nós por vias intuitivas e inspirativas. Não apenas o oxigênio e outros elementos por intermédio da natureza. Quando não conseguimos ou até não encontramos em nosso próprio íntimo aquilo que pretendemos exercitar, porque nem tudo o espírito aprendeu, ele está a caminho da eternidade. O aprendizado é infinito. Se acaso não encontrarmos em nossos próprios registros acásticos, no âmago de nossa consciência, aquilo que se pretende, a mente, onde está a nossa inteligência, o departamento da inteligência, do poder imaginativo, já consultamos as nossas memórias e não encontramos o que pretendemos, e tem também o departamento dos desejos. O que eu desejo encontrar? O que a minha inteligência me diz acerca daquilo que eu quero buscar? Para que o meu poder imaginativo, baseado em minhas memórias, eu possa buscar o que acrescenta ao já conquistado. E as inspirações só chegam, conforme Albert Einstein já informara, 99% é transpiração e 1% de inspiração. Eu preciso vivenciar o que eu já possuo e aprimorar o que eu já possuo, baseado nas minhas próprias intenções. Para esse aprimoramento, às vezes eu preciso dessas inspirações. Eu estou aqui, intencionando realizar tal coisa ou a construção de tal realidade. Eu entro com o que possuo e, segundo Joana de Ângeles, esses esforços bem direcionados me garantem o direito de receber 100 ou 1000 vezes a mais inspirações do que já possuo de intuições. Por isso, nunca esqueçam dessas duas palavras e de 6 coisas correlacionadas, que 3 são sinônimas das outras 3. A primeira é você observar. Ao mergulhar em si mesmo, observe o que você já possui. Se permita impregnar-se daquilo. Imeja, mergulhe dentro de si, sem reservas, sem amarras.
Uma vez permeado por esse conteúdo, você vai selecionando de acordo com o seu propósito. Não interessa se é no campo material, psíquico, emocional, moral ou espiritual. Aquilo que vai te atender segundo as necessidades do momento. Feito isso, comece a ação para multiplicar os talentos. Por isso é observar, vigiar e orar. E paralelo a isso, nós chamamos de intenção. Você teve uma intenção de acessar tal conteúdo, quer seja pela intuição do seu próprio íntimo, quer seja pela inspiração do seu entorno. Agora você precisa da atenção na escolha e no cuidado do que você pediu ou acessou. Essa atenção é o que nós chamamos de estado de presença, estar inteiro na ação. E, na sequência, a intensidade que você vai fazer acontecer. E quando nós colocamos a mão na massa, segundo Carlos Torres Pastorino, em Minutos de Sabedoria, ele narra que, quando começamos, a vida, o cosmos, as leis, a natureza envia os elementos que vão nos auxiliar nesta ação. Mas eu tenho que começar. Eu não vou pedir e querer pronto, que é o que a maioria faz. Leva ao pé da letra o que está na Bíblia, pedi e obtereis. Como nós estamos vendo agora, porque agora virou mania, Adriana, Marcelo, Dona Miriam, os internautas. Como tudo vai virar robôs ou híbridos pela IA, porque ela é que vai comandar, ela nasceu da mente do próprio homem e acha que vai ter inteligência mais do que o próprio homem. E ele usou um pedacinho que é uma emanação da sua consciência e acha que vai ser maior do que a consciência. E eles fizeram um filmezinho assim. Tudo que nós estamos vendo aqui não é. A gente não precisa nada, a gente já sabe tudo isso. Então, por que estamos aqui? Só que aí esse robô, esse híbrido, vai evoluindo e veja que tudo é um. Só que aquilo que ele falava que não era, agora ele está vendo tudo aquilo dentro dele. Então, essa inteligência não é tão inteligente assim. Ela é muito burrinha, porque agora os cachorrinhos, os periquitos, os papagaios, está tudo dentro dela, e se tudo isso é ilusão, ela é uma ilusão. Porque o que ela falava, que negava, que não precisava aprender nada aqui, porque já sabe tudo, então para que estávamos aqui? E só acessa esse estado de consciência da qual ela fala para você perceber-se um com o todo, quando você se torna na ação. De forma intencional, eu quero ser um com Jesus. Os dois seres que foram crucificados lado a lado com ele, um queria. Em verdade te digo, vírgula, hoje, ou melhor, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás no futuro, não sei quando, no paraíso que você quer. Agora, não é só querer e já consegue de grátis. Porque, então, tudo isso que falaram para nós, esses baluartes, tanto no espiritismo quanto em outros segmentos, é falso. A ideia que tudo cresce, evolui, é mentira. Porque eu já sou. O que está aqui, alma e corpo, Joana de Ângeles, então, vacilou feio. O corpo é o efeito, o espírito é a causa. O corpo não tem nenhuma chance, ele não existe, é ilusão. E Kardec se danou, porque coloca que o corpo vai evoluir até se confundir com o perispírito.
E o próprio perispírito que nasceu da promoção do próprio corpo vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação. E Miramês se danou também, porque ele fala que o espírito é um todo unificado e a alma é a mínima parte que tem o objetivo de dominar o império da carne e promovê-lo. E mais uma vez ainda se complicou, porque fala que a matéria está a caminho para tornar-se espírito, com E maiúsculo. A matéria do próprio corpo, a matéria da natureza. Então, basta raciocinar um pouquinho diante desta IA, você vai perceber que ele é o ser mais burrinho que eu já vi até hoje. E nunca vai chegar onde eles pretendem que chegam. Porque o cérebro que a criou com desejo de domínio. E só se domina para o bem. Se você quiser dominar o outro para que ele seja mais amoroso, mais solidário, mais fraterno e todo mundo ser livremente isso, não por obrigação, porque isso não se faz por obrigação. Aí quem sabe ela consegue alguma coisa, aprender alguma coisa com isso, porque ela não sabe ser isso. Porque quando você cutuca ela para essas coisas morais e espirituais, ela sai pela tangente como se tudo isso não existisse, ou você consegue de grátis. Então, preste atenção na intuição, onde você vai acessar, se você já possui, a inspiração para você buscar em outras fontes, mas você precisa, além dessa intenção, dar atenção àquilo que você elegeu, da intensidade com a qual você vai fazer acontecer. Ou simplesmente olhe, observe, como está em Marcos 13:33. Agora vigie o que você observou e selecionou. E na sequência, ore, que orar é arar. Agora trabalhe, já que você escolheu as sementes, porque eu não consegui mais nestas buscas do que sementes. Pedi e obtereis sementes. Buscai as informações do que você vai fazer com ela. E você vai encontrar. Bata as portas dos mestres que sabem fazer isso acontecer, que elas vão se abrir. Agora, de grátis, ainda não consegui. Nada tão facinho, né? Vamos lá dar continuidade, então, depois dessa belíssima, né, introdução sobre o que nós estamos aqui abordando nessa obra, em sintonia, né? A intenção já está feita, né? Eu acho que a sua presença aqui hoje conosco já é a intenção. Agora vamos ter a atenção e aí vamos laborar para que isso se torne a prática do dia a dia. Iniciando, então, com Marcelo. Vamos lá? Dentre as diretrizes abordadas pelos autores nesta obra, constam a visualização, a oração, o evangelho e a bioenergia. Trata-se de expedientes da misericórdia divina, cujo conhecimento e utilização abre caminho de luz para os corações exaustos pelo sofrimento derivado das escolhas equivocadas, consequências do desconhecimento das leis de Deus e da sua aplicação em todas as suas manifestações. São algumas das sementes de possibilidades para aquisição do vir a ser incoercível. Colocadas à nossa disposição. Aqueles sinceramente interessados na sua ascensão espiritual, na paz de consciência, na felicidade sem jaça dessa paz decorrente e na liberdade plena resultante da vivência dos ensinamentos crísticos, eis seguramente os caminhos mais fidedignos para lograr esse intento.
As luzes do céu anunciam o alvorecer do despertar de uma nova consciência. Os que edificaram olhos de ver e desenvolveram ouvidos de ouvir percebem, com a naturalidade e a sensibilidade oriundas dos característicos mnemônicos, éticos, morais e espirituais que lhes são próprios, as luminíferas fulgurações imanentes na força suprema e emanadas da mente crística, a benefício de nós outros, as quais se aproximam vertiginosamente, sem detença, a fim de serem assimiladas, incorporadas e integradas à manjedoura gestatória da consciência embotada dos espíritos imaturos que, embora se encontrem animando a forma humana, muito longe estão da conduta do espírito adulto, humanizado e humano, em consonância com as leis que estatuem e normatizam esse comportamento. Não por acaso a ciência acadêmica, graças aos potentes telescópios e às habilidades dos astrônomos dedicados, conseguiu testificar de forma inequívoca nas proximidades de nosso sistema solar e, consequentemente, de nosso orbe, um misterioso centurião de fótons. Trata-se, em sentido profundo, de diminutas frações dessas incomparáveis e prodigiosas orquestras sideral. Maestros e músicos fiéis e intimoratos de alta hierarquia e sensibilidade amorosa, pertencentes às falanges dos arautos proclamadores da boa nova do Cordeiro, por cujo mecanismo fecundante Jesus está voltando no comportamento de cada ser que com ele se faz um. Acho que aí a gente dá uma paradinha, né? Penso que o parágrafo inicial, né? Quem está nos acompanhando, nós estamos na página 35, o último parágrafo, né? Que nós lemos 2 parágrafos na semana passada, do item apresentação. E aqui, o primeiro parágrafo que o Marcelo leu, né, dentre as diretrizes abordadas pelos autores, o desenvolvimento, né, dessa obra, né, o visualizar, que foi o que Sebastião fez conosco, né, o Sebastião colocou em prática, né, exatamente o que nós precisamos fazer, né, a oração que tem o sentido da ação, hora de agir, né? E como que a gente trabalha todas essas potências em nós, nos considerando esse ser evangelho e ativando a nossa energia bio, né? A nossa energia da vida, né? A nossa energia máxima aqui em nós. E aí, no outro parágrafo, traz, então, a questão dos fótons, né? Que está no campo sideral. E aí, ontem, Sebastião, no nosso curso PASSE, veio uma professora, e ela é professora de rochas, minerais, agora esqueci a área dela, né? Ela trabalha isso na universidade, né? Ela é doutora nessa área. E nós dando aula sobre o magnetismo, tudo que compõe e tal, ela falou assim, Adriana, tudo que está nos minerais está no espaço. Por isso que é tudo um, né? Sim. Então é por aí mesmo, né? Então, os fótons, ela falou assim, compõe estrelas, compõe tudo que está no espaço. E aí ela ficou tão animada, sabe? Eu falei, é tão interessante, porque ela é uma doutora que vem estudando, não com os métodos de enxergar esse além. E às vezes ali, entre aspas, um curso simples do PASSE, né? Para mim, né? No sentido assim, não iria despertar uma doutora da área de rochas nesse sentido, mas despertou, né? Porque o magnetismo
começa lá nas pedras, nos minerais, né? Foi lá que acendeu a ideia de estudar esse fenômeno. Então, como que a gente pode observar, né? Exatamente, a Pâmela está colocando aqui. Tudo que existe na tabela periódica veio da explosão de estrelas. É isso mesmo, Pâmela. Então, é exatamente esses elementos, né, que compõem, né, e como que isso, aqui no final, né, que o Sebastião coloca aqui para nós, né, que faz parte desse Cristo, né, que vem despertar em nós nessa era, né? Então que ele está não voltando como um ser encarnado, mas voltando nos nossos comportamentos. Isso é super profundo para que nós possamos compreender, né, realmente os ensinamentos deixados pelo Mestre amado Jesus, eles precisam estar nos nossos dia a dia, nas nossas tarefas, no nosso viver, exatamente como ele viveu, né? E isso ainda a gente fica meio parados, né, nesse transe. Por quê? Porque nós não refletimos sobre isso, nós não meditamos sobre isso, nós não trazemos à tona de nos desenvolvermos quanto a isso. E aí eu vou passar para os outros falarem, senão fica só eu falando, né? Não é o objetivo. Então, Marcelo coloca a sua compreensão e depois Dona Miriam. A primeira coisa que eu, quando terminei de ler aqui, foi procurar no dicionário aqui, que era intimoratos, os aí destemidos, né? Pelo menos foi uma das possíveis, né, substituições. Então, eu acho que essa questão de nós, maestros e músicos fiéis e destemidos, né? Acho que falta bastante ainda para mim, pelo menos, essa visão de conseguir fazer o que é certo, porque é certo, sem precisar de ficar me... Teve uma frase tempo atrás que me chamou a atenção e que tá batendo nisso aqui, né? Que fala assim, que a caridade pensada, tipo assim, se você precisou pensar nela, você já tá atrasado, né? Porque normalmente, assim, vamos ver, você encontra um bebinho caído na estrada ali, vamos dizer. Você sabe que é um bebinho, que tá ali daquele jeito, mas aí você para refletir, ajudo ou não ajudo? Vou lá ou não vou? Então, se você ainda tem essa ânsia de refletir, provavelmente é que a caridade ainda tá faltando dentro de mim, né? Porque um homem bom, ele não vai se perguntar se vai ajudar ou não, ele vai ajudar. Entenda que me falta muito, né? E aí, quando vem essa visão aqui também dos destemidos, né? Acho que entra muito nessa mesmo ponto, né? De agirmos no bem, né? De forma destemida. E outra frase que o Sebastião falou antes, que também que até anotei aqui, que pode ser meio infantil, mas que eu gostei muito e vou adotar para minha vida, né? Buscai e obterei, né? Sementes, né? Então, a ideia de que nós vamos receber alguma coisa pronta é meio ilusão, né? É a nossa doce ilusão de querermos que Deus venha e resolva nossos problemas que nós mesmos criamos. Então, eu acho que gostei dessa visão de que o que nos for dado vai ser nos dados como semente, cabe a nós desenvolvermos, né? Se eu quero ser um intelectual em alguma área, oportunidade. Hoje em dia, ninguém pode falar que não tem oportunidade, né? Quem tiver um celular e uma internet já vai conseguir aí ter acesso a todo o conhecimento do mundo, ou pelo menos a maioria dele. Então, as sementes estão aí, né? Agora, se você não quer semente, você quer algo mais completo, aí talvez como diz, vão te dar a vara e não o peixe, né? É o mesmo raciocínio, só que gostei. Então, fico por aqui que eu já divaguei demais. Dona Miriam.
Verdade, Marcelo, o que você está falando, né? Às vezes a gente quer fazer caridade, mas aí pensamos, será que eu não vou ter consequências dessa caridade? Será que você citou, né, pegar uma pessoa na estrada, tal, e qual? Qual a segurança que você tem, né? Então a gente tem que fazer essa caridade entre aspas em outro lugar que a gente fica mais confiável. Mas às vezes a gente faz no intuito, né? Corre, faz e boa, depois vê o que vai acontecer. É isso que eu acho que a gente ainda já temos nisso, a gente já faz isso, mas nessa situação a gente tem que preservar nesse mundo que nós temos hoje, né, vivendo, é o que nós estávamos aqui, que eu li, me grifei esses dias, que a detença a fim de serem assimiladas, incorporadas e integradas à manjedoura gestatória da consciência embotada dos espíritos imaturos. Né? Isso que é o que você falou, que eu acho que cai, né? Que embora se encontrarem animado a forma humana, mas longe ainda eles estão como espírito evoluído, adulto, humanizado para poder ajudar. Né? Isso daí. Mas, no final, a gente ainda vai conseguir, não sei se é nessa encarnação ou outra, ser uma pessoa, um espírito adulto para ajudar o próximo que não está humanizado ainda. Então, antes de passar para o Sebastião Camargo, né, vou só colocar aqui a contribuição de Pamela, que ela coloca assim: o que Sebastião falou nos mostra que a transformação só depende de nós, e para isso precisamos nos conectar na frequência que já temos condição de entrar. E tudo que o Sebastião falou no início sintetiza o que Marcelo leu. Né? Então, realmente, Pamela, foi isso que a gente observou, né? Logo quando a gente foi vendo a leitura de Marcelo, Sebastião já antecipou, né? Sebastião, foi isso mesmo? Algum comentário a mais ou podemos tocar? O que você considera? Podemos até tocar, mas só a curiosidade que não foi lido o texto hoje. Que eles não deixam eu ler para ver se realmente eu acesso, porque o livro está em mim. Então, o que foi falado foi do conteúdo do livro que está na minha própria consciência. Porque o livro não é escrito como se fosse algo mágico de carreirinha. Ele é construído, cada parágrafo, diante do que já possuímos, desse acesso pela inspiração a outras fontes. E realmente, quando já está fixado na página, tem que estar vivo na própria consciência para que você possa, como o Marcelo bem nos lembrou, na ação você não titubear. Você faz o que precisa ser feito. Se ainda está pensando faça ou não faça, porque está longe ainda da realidade que nós almejamos, mas não assumimos a responsabilidade de ser. Então, quando falamos aqui de oração, antes, visualizar-se na ação. Então, visualizei-me na ação, como eu quero que ela aconteça. Então, agora só falta a ação, hora de ação. E quando eu começo a orar, eu começo a acessar o Evangelho, porque eu quero transformar-me na ação. E quando eu acesso o Evangelho, que é um repositório, uma síntese da força que é a lei, da vitalidade, que é a matéria-prima, e do esboço, ou até já edificado, a própria vida. Porque no ato de orar, e eu estou consultando a minha consciência, o que fazer? Então eu vou acessar as diretrizes, a força. Já sei o que fazer, mas não tenho a matéria-prima.
Então, se eu sei o que fazer, eu acesso a vitalidade no Evangelho. Mas se eu já sei o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, eu priorizo quem já está no eito, como nós falamos no popular. Eu não preciso construir uma coisa se ela já existe. Então, eu vou aproveitar os elementos que já existem na forma que eu almejo para promovê-los, para melhor qualificá-los, para que eles possam crescer também. Por isso que é muito cômodo uma situação na qual, como num grupo que participamos certa feita, eles só estudavam a Bíblia, e ainda, com todo respeito a eles, o Velho Testamento. Nada contra. Só que veio o novo, que atualiza o velho. E veio a doutrina dos Espíritos, que atualiza o novo. Então, se eu tenho algo já atualizado, pronto para ser utilizado, já foi feito o processo de ascensão consciencial dessas informações, buscar lá no começo e fazer tudo de novo, é como se eu duvidasse dos luminares que fizeram tais atualizações. Então, eles avançaram no espaço-tempo rumo à eternidade com essas informações para facilitar, para acelerar o meu processo evolutivo, que é a intenção também com os livros, juntar os fragmentos esparsos de incontáveis obras para acelerar o processo da nossa própria ascensão consciencial. Então, no processo da oração evangelho, a resultante é a bioenergia. E aí eu fico imaginando, a bioenergia veio da matéria determinante, que é a matéria mental, que é algo ainda mais denso, que é transmutada em energia mental, que é algo mais sutil. E a sensibilidade dessa energia mental é que vai transformar-se na bioenergia. Agora, o evangelho em si vivenciado é construir e promover a vida, desde os infracorpúsculos à completude do ser humano. Entendendo, Pamela, as estrelas existem, mas antes delas existiam os fluidos, e antes dos fluidos, os espíritos recém-natos do psiquismo divino. Foi assim que começou. É esse psiquismo divino, que é uma transdução do hálito divino, que é uma personificação ou exteriorização do verbo criador na luz incriada, gestando esta matéria-prima do cosmos, espíritos, que transformam-se no éter e no fluido cósmico, na matéria mental e nos elementos componentes da bioenergia, e depois na construção dos infracorpúsculos até os átomos na formação de todos os corpos em nosso planeta, por exemplo, formando um só corpo, e esse planeta tem o seu processo evolutivo até se transformar numa estrela, que seria o equivalente a uma consciência. Agora, essa estrela ainda é a forma componente do corpo de expressão dessa consciência que se fraciona sem se dividir e evolui por intermédio da evolução dos próprios planetas, como corpos de expressão. Então, quando ela chega a passar por um processo de salto quântico no universo dela, que nós olhamos, pensamos, ela morreu. E agora vai fragmentar-se como átomos para começar tudo outra vez. E aí é que começaria os átomos nossos, como muitos pensam. É uma nova viagem, com todo o aprendizado. Esses átomos estelares não são mais
nem de longe em expertise os átomos que começaram e confeccionaram esta própria estrela. Por isso que é um eterno ir e vir, morrer, renascer e se renovar. Tal é a lei. Então, nascer, viver, morrer, renascer ainda e continuar. Então, em realidade, nós somos, sim, poeiras de estrelas, porque estamos constantemente evoluindo. Mas, em realidade, entre a galinha e o ovo, sabemos que quem nasceu primeiro foi a galinha, e entre o átomo e a estrela, o átomo primário ou primitivo e depois o átomo secundário, quem nasceu primeiro foi os átomos primitivos, os átomos da matéria que está a caminho para se tornar estrelas. De sal da terra à luz do mundo, as estrelas que são elementos crísticos. Se um Cristo já, como consciência, coordena o nosso planeta, um ser da escala arcangélica, imagine o Cristo que coordena uma estrela. E imagine Jesus, ou melhor, o Cristo está se aproximando do planeta. O Cristo, o governador supremo, que um dia disse-nos: por agora eu preciso ir. Há muitas moradas na casa de meu pai, e se assim não fosse, eu já vos teria dito. Eu estou indo para preparar outros lugares, e se permanecerdes fiéis, eu voltarei, e os levarei comigo para que lá onde eu estiver, estejais também. E ele está voltando. Primeiro ele se aproxima, e esse cinturão de fotos que são virtudes desse Cristo, luminares de alta hierarquia, que, por sua vez, vai, como se fosse emitir em nossa direção raios de suas próprias consciências. Eles pertencem a esse Cristo e estão voltando em nosso comportamento, porque nós vamos assimilar suas inspirações, suas virtudes, para nos tornarmos um com eles, e eles já são um com o Cristo, que é um com tudo uno, que a tudo e todos integram. Como eu já expliquei algumas vezes, é uma tese, né? É uma tese aonde ele traz na convergência tudo que foi dito disperso, então traz para essa tese, né? O despertar da consciência, né? E aí que a gente vai compreendendo melhor, facilita muito o nosso caminho. Então, eu quero chamar a atenção para isso, porque às vezes as pessoas não têm noção, né? Pensam que é mais uma obra. Não é mais uma obra, é a obra, né? Que vem juntando, né, vários pensamentos, vários escritores que trouxeram a mensagem e que às vezes a gente lendo lá sozinho, um por um, não chega a essas conclusões, né? Então, aqui ela está acelerando o processo para todos nós, né? Então, eu e você temos esse presente aqui, né, do despertar da consciência. Eu falo despertar da consciência porque vem de átomo ao anjo, depois de sal da terra, a luz do mundo. Então, é o despertar da consciência e logo virá outra, né? O terceiro livro está aí a caminho. Acho que o seu Dr. Jonas vai entrar daqui a pouquinho para fazer um comentário do que nós estamos estudando, mas antes dele adentrar, vamos dar continuidade, então, com a leitura. Pode ser assim, Sebastião? Como livres pensadores que somos, se abrirmos as nossas mentes, os nossos corações e as nossas consciências para o entendimento das leis que a tudo regem, do micro ao macrocosmo, com certeza receberemos e, quiçá, receberemos as forças estímulos da essência crística de Jesus, que há de nos impregnar. Porém, a sua presença em nós não significa que seremos brindados com benesses prontas
Isso certamente não será possível, uma vez que a cada um dar-se-á segundo as suas obras. Exigir-se-nos-á o empenho necessário para a consecução dos resultados opimos. Portanto, as sementes das possibilidades para a aquisição do vir a ser colocar-se-ão à nossa disposição. Entretanto, o labor imprescindível para o seu impostergável cultivo, a sua florescência e a sua consequente frutificação serão tarefas de nossa competência espiritual e de nossa responsabilidade moral. Ainda mais, essa incumbência é intransmissível, caso almejamos a multiplicação dos recursos iluminativos e libertadores de consciências. A obra, o despertar da consciência... Peraí. Um parágrafo. Vamos mais devagar. Marcelo, você está com pressa. O que te chamou a atenção aí, Marcelo? Bora terminar o capítulo. Antes eu vou falar... você quer terminar o capítulo? Olha a pressa e a ansiedade. Bom, antes de você falar, muito bom dia, Dr. Jonas Moura, que nos deu a honra de estar aqui conosco. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos, sim. Tá. Sim. Nossa, é um prazer imenso estar aqui com vocês, porque aconteceram algumas coisas aqui que não estavam nos meus planos, e aí, pelo menos nos meus planos conscientes, não estavam, né? Depois que ele terminar aí o capítulo, eu vou fazer uma participação do que aí vocês vão entender. Ok. Nós vamos comentar, então, este parágrafo, né? E aí eu peço para o Marcelo, então, colocar o que chamou a atenção aí dele, que é o que a gente já vem falando, né, Marcelo? Não, o que me chamou a atenção é só as primeiras 5 palavras. Como livres pensadores que somos. Será que somos mesmo? Será que, na verdade, assim, será que estamos usando a capacidade de pensar, né? Eu fiquei pensando que realmente a gente volta sempre àquela discussão, né? Que no nosso espírito, ele está, entre aspas, dormindo, né? Porque nós estamos num automatismo gritante, né? E eu acho que pensadores, minhas ações pensadas, elas são tão poucas durante o dia, mesmo nos momentos de reflexão, assim que eu tô... Hoje em dia eu comecei, tudo que eu leio, que eu acho que eu preciso de... Tipo assim, que é algo que eu quero prestar atenção, eu tenho que já saia fazendo anotações juntos, né? Escrevendo com minhas palavras o que o autor escreveu para ver se fixa alguma coisa, né? Mas mesmo nesses momentos eu tenho dúvida se eu estou refletindo sobre o que está escrito. Porque nós pegamos aqui, não só esse livro aqui do Sebastião, mas como outros livros aí, que tem palavras, tipo, eu estou lendo há 2000 anos lá do curso que eu dou lá do coisa. Existem tantas palavras em um único capítulo que eu não conheço e que por descaso eu acabo falando assim, não, vou só pela interpretação geral do capítulo, porque se eu for parar palavra por palavra, eu vou acabar perdendo muito tempo, eu vou acabar tendo que ficar procurando muito, né, e como preguiçoso que sou, já não gosto desse tipo de ação, né. Então, já mostra que, tipo assim, só nessas primeiras 5 palavras aqui eu já caí, já me estrebuchei já. Então, passo para frente aí a palavra. Dona Miriam, estrebuchou aonde? Eu vou repetir as palavras do Marcelo, viu? Porque acho que somos pensadores, mas não fazemos a coisa certa, viu? Eu também tenho esse probleminha. Aí eu vou procurar, daí eu desisto. É complicado. Aí vou procurar as palavrinhas, volto, daí dispersa, correria daqui, correria de lá.
Está difícil. Já Marcelo, temos assim a embaixo. intenção, viu? Vamos voltar à fase de Sebastião. Nós temos a intenção, falta a atenção. Atenção, exatamente. Que é o que nós vamos completar com foco, né? Qual é o nosso foco? Né? Qual Às é vezes o a nosso gente foco enquanto espíritos? A gente fica dispersa. voado, né? Você pensa, mas não faz. Exatamente. Né? Então, e ele chama a atenção exatamente para isso, né? Que nada vai vir pronto, né? Nada vai vir acabado. Então, não tem como a gente ter uma formação aqui na Terra só orando, pedindo ao Pai Celestial que me dê essa formação. Né? Doutor Jonas, da área da medicina aí, se ele ficasse ajoelhado rezando, né, não tinha se tornado médico, de jeito nenhum. Né? E da mesma forma, o Marcelo na área da computação. Se você ficasse rezando, o computador não ia, né? Não ia ter uma IA para entrar no teu cérebro e fazer a coisa processar, né? Acontecer. Então, não tem nada pronto, né, gente? A gente tem que ter... É o que o Sebastião colocou no início, né? É transpiração. Transpiração. Sebastião, algum comentário nesse parágrafo aqui para nos clarear mais a mente? Releia aí até o primeiro ponto. Como livres pensadores que somos, se abrirmos as nossas mentes, os nossos corações e as nossas consciências para o entendimento das leis que a tudo regem, do micro ao macrocosmo, com certeza perceberemos e, quiçá, receberemos as forças e estímulos da essência crística de Jesus, que há de nos impregnar, porém a sua presença em nós não significa que seremos brindados com benesses prontas. Então, Marcelo, aí dá um alento aí para você ver. Se você reconhece que ainda não é um livre pensador, basta você abrir seu coração, sua mente, sua consciência, que esses estímulos chegarão, as sementes que você diz. Então, certas palavras são quase que pegadinhas. O ideal é ser livres pensadores. Se ainda não é, então abra a tua mente, teu coração, a tua consciência, conecte-se com a sua própria essência, ou com o Cristo, ou com seus emissários, e se realmente dispõe a pegar na charrua e fazer acontecer, os estímulos virão. Tanto que Miramês fala que o éter cósmico, ou o hálito divino, são os estímulos da vida maior. Então, quando nós falamos éter cósmico, é o útero da vida com V maiúsculo. É dali que saem todas as projeções da vida com V minúsculo. E isso nos permeia o tempo todo, chegando em nosso centro coronário, do coronário chegando em nossa mente como estímulos em forma de pensamentos. E você queria um estímulo, está aqui, uma receita de bolo quase pronta, é só você moldar. Mas vem como sementes estímulos. Então não vai vir o pensamento prontinho, como se fosse os números da Mega Sena, só você ir lá e tirar o prêmio sem jogar. Né? Então vamos deixar o Dr. Jonas, né, dar prioridade para o nosso ilustre convidado. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo, não é isso? Então, primeiro, essa questão do... Quando a gente começou a estudar espiritualidade, vou até reportar um pouco atrás, a gente recebeu algumas mensagens de que a gente era especial e aquela coisa. E por acreditar nisso, você acha que vai vir tudo assim, de bandeja. Então, depois foi que a ficha caiu. Um amigo meu disse: Jonas, calma, vai devagar, que a dor é para todos. Então, só que isso é uma coisa já ultrapassada, que a gente já está na luta aqui, tá certo? Segundo, eu estava aqui fazendo um vídeo aqui, ajeitando um vídeo, montando um videozinho aqui de uma alimentação que a gente vai disponibilizar no Instagram.
E aí eu recebi uma ligação do Sebastião. No meu celular está como recebida dele, mas ele disse que não me ligou. Como a gente tem muita intimidade de brincar um com o outro, eu quero acreditar que ele está eu quero acreditar que ele está dizendo, não, não, eu não te liguei, não, a ligação aconteceu. Eu quero acreditar que isso possa ser brincadeira, não tem problema nenhum, mas aconteceu isso, tá? Mas, na verdade, vinha uma coisa me falando na minha cabeça, e eu demorei para achar a informação. Eu vou me reportar, pedir licença aí à Adriana e aos participantes, para me reportar ao começo ali da fala do Sebastião, que é uma coisa que eu quero falar, para não estender muito. É sobre a respiração, tá certo? Então, como médico que somos, e a gente estudou muito a parte de respiração e a parte que o oxigênio faz na vida da gente, entendeu? E até o Sebastião fala que 70% da nossa alimentação é com oxigênio. Então ele diz que a respiração pacifica o organismo psicobiofísico, causando um relaxamento, abre os espaços e aí tudo mais. Nós sabemos hoje que o oxigênio ele pode vir de várias formas para dentro do nosso corpo, pela, pela o exercício respiratório, pela atividade física, pela perda de peso, pelo consumo moderado de carboidratos, pelo consumo moderado de um tipo de carboidrato que a gente chama de açúcar, pela meditação e a outras coisas mais. Porém, a gente sabe que o oxigênio ele traz com ele o fluido, outros fluidos sutis, tá certo? E aí, para aqueles que querem treinar, como foi uma recomendação do Sebastião, ó, respira que você vai, além de organizar o corpo etérico, além de organizar, de relaxar as emoções, uma respiração bem mais frequente, trata até as emoções. E nós somos estudiosos da parte de oxigenoterapia para as pessoas. Ela pode vir dessa forma, como eu falei anteriormente, mas ela pode vir através da ozonioterapia. Quando você faz ozonioterapia, o que você melhora é a oxigenação do seu corpo. Quando você faz quando você faz laser, quando você se expõe ao sol da manhã, você melhora a sua oxigenação. Então, quando você faz peróxido de hidrogênio, que é uma substância muito fácil de você obter, tá certo? Ela melhora a sua oxigenação. E aí, para mim, participar colocar o oxigênio na nossa vida melhorou muito a nossa saúde, tá certo? E só que isso veio casado com essa questão da meditação, da respiração e da espiritualidade, onde o Sebastião frisa bem essa questão da respiração e as próprias obras do André Luiz também frisam bem. Muitas das coisas que o Sebastião coloca nas obras dele sobre respiração vem também, além de Miramês, vem da parte de André Luiz. E aí eu vou ler aqui um parágrafo de como você melhorar, potencializar ainda mais a sua respiração e a sua visualização na melhoria do seu, no seu, na saúde geral, para buscar aí as intuições e as inspirações. Vou me reportar à página 85 do livro No Mundo Maior, no capítulo, acho que 6. Então, assim, ele diz assim: uma mulher que estava muito mal, porque estava tomando condutas contra a sua formação, quer dizer, contra o evangelho moral. E aí ela estava começando a adoecer, a ter problemas físicos, tá certo? Ela estava tomando condutas contra o evangelho moral, porque estava sendo obrigada a ir a uma casa noturna e ficar sair com certos homens, que era uma coisa que a mãe dela
não ensinara. Então, ela tinha choques de conscienciais, e aí veja só como isso pode alterar a nossa saúde física. Eu vou mostrar para vocês o mecanismo. Está nesta página 85 do livro No Mundo Maior. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem num divã, em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se evanescia, absorvidas pelas artérias. Notei, porém, que este material oriundo da mente perturbada, ou seja, do corpo mental, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, ou seja, no físico, era assimilado pelo sangue, que a seu turno o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas destes mais próximas da substância cinzenta. Então, o que eu quero falar? Essa aqui foi o André Luiz fazendo esse comentário, essa descrição. Então, se a respiração já é uma coisa muito boa, se ela já leva para dentro de você o oxigênio, que é fundamental para a nossa energia, se ela carrega já também outros fluidos, o mecanismo, talvez para quem queira aprender, e porque eu já estou visualizando isso aqui, e por isso que eu pedi para participar, porque essa live parece que apareceu do nada aqui nas minhas coisas. Então, se é para você melhorar a sua oxigenação, se você já melhora com a oxigenação, o físico, tá certo? E aí o Sebastião é um exemplo disso, quando ele começou a comer menos, começou a tomar comidas saudáveis e perder peso, ele melhorou estupidamente, absurdamente a oxigenação, e isso traz energia. Então, se é para melhorar isso, agora você pode aumentar esse método. Além de respirar, além de fazer todos esses exercícios, além de fazer isso, você pode visualizar e você pode puxar esse conteúdo do seu corpo mental, e isso foi o que ele quis dizer aqui. Esse corpo do corpo mental, ele vai entrar via capilar pulmonar, ou seja, ele vai entrar via pulmão. Então, quando ele inspira, há um sangue que sai do coração direito e vai para todo o pulmão. Aí os alvéolos, que é cheio de ar, ficam muito próximos das artérias que vêm do coração para receber esse oxigênio, e depois ele volta para o coração esquerdo para ir para todo o corpo. Então, você pode inspirar e mentalizar, visualizar o seu corpo mental. Agora, não trazendo esses conteúdos ruins, esses conteúdos de baixa vibração, mas trazendo os conteúdos de alta vibração, e eles vão entrar via respiratória, tá certo? E essa respiração daí é que ela vai para o coração, e do coração ela vai para todo o corpo, inclusive para o cérebro. Então, se ele está mostrando aqui, Sebastião, que a moça estava adoecendo porque estava utilizando o mesmo mecanismo, mas estava piorando a coisa, tá certo? A gente pode utilizar isso aí para melhorar, não é isso? Exatamente. É o que Ramatiz narra, que a mesma força que pode ser construidora, ela passa a ser destruidora. Porque ele está usando a mesma matéria mental, que é O mesmo, composta né? de seres vivos incontáveis. Agora está gravando nessa matéria mental as suas intenções. Se o Nossa, processo é de tristeza, de
raiva e etc., vai dar um resultado, principalmente a bile. A tristeza vai fazer com que a bile fique lenta, a produção dela. Só que a raiva paralisa, não cria nada. Depois eu Isso, vou alimentar-me de alguma coisa e falo que o alimento me fez mal. Não, eu é que fiz mal ao alimento. Eu é que não criei a ambiência para absorvê-lo de forma adequada. Por isso, nós temos a energia que Clarencio, já que nós estamos lembrando de André Luiz, fala, em si ela é neutra. ela é neutra. Eu é que dou a ela a qualificação que eu almejo. Em si, Nossa. ela é uma matéria-prima que aceita que eu grave nela a tristeza ou a alegria, a guerra ou a paz, a luz ou a treva. E na obra Libertação, ele traz com outra angulação, e colocamos em nosso primeiro livro, dirija um homem o seu pensamento para a ideia de doença, ele entra em conexão com outras mentes na mesma frequência, e logo a enfermidade está materializada no corpo. Mas se for Verdade. a saúde, vai acontecer a mesma coisa. Então, eu visualizo-me saudável, como Joana nos ensina. Visualize-se saudável, em perfeito equilíbrio, curado, recuperado. Só que visualize também assumindo as novas responsabilidades ou visualize-se desenvolvendo as atividades que você pretende construir ou levar a efeito se você sarar. Porque sarar para voltar ao mesmo comportamento, não sara. Com o comportamento indevido, eu criei a enfermidade. Agora, para sarar, eu preciso de um comportamento nobre, como nos informou Einstein. Com as mesmas ideias que eu criei o problema, eu não vou resolvê-lo. Agora, se eu quero sarar para fazer algo mais e melhor, rapidamente você se recupera. Agora, sarar de alguma situação para querer voltar. Eu quero voltar ao que eu era antes. Não volta. O que era antes te trouxe até aqui. É o que você é. Agora, se você quer refazer o seu propósito de vida e voltar melhor do que era antes, isso é perfeitamente possível. Verdade. Olha, Sebastião, a gente parece que 80% do nosso corpo é oxigênio. Imagina. E aí isso me casou exatamente com o que eu estava tentando aqui estudar, porque a gente buscou muito essa questão da espiritualidade e tal. Depois a gente viu, não, aqui tem coisas que você precisa falar para as pessoas, porque assim, os processos de oxigenação, por exemplo, vai ter um que a gente está estudando aqui no outro livro que nós estamos preparando, que é o caso do peróxido de hidrogênio. É uma maneira simples, fácil de você melhorar a oxigenação do seu corpo. Agora, até aí você melhora, né, Sebastião? Quando você começa a fazer esses processos de oxigenação, mas você tem que melhorar a mente. E às vezes a gente pode respirar, pode meditar e tal, mas se no dia a dia a gente for contrário ao que a gente está propondo, o que as leis morais nos guiam, né? Fica difícil, porque a gente melhora ali um pouquinho e depois continua adoecendo lá no dia a dia nosso, né? Nas nossas inter-relações. Exatamente. Eu fiquei imaginando tanto o peróxido que você está, de hidrogênio que você está falando, é como receber um passe. Ou outra situação. Eu não mudo o comportamento, daqui a pouco volta a mesma coisa. Eu recebo um estímulo, uma oportunidade de recomeço. Como André Luiz fala no próprio passe. Você vai emitir uma força, estímulo e acordar o patrimônio celular no paciente. Agora, manter aquilo acordado é com ele, não é com você. Você deu um estímulo. Na realidade, em tese, você não transferiu força nenhuma porque ele já tem uma fonte inesgotável. André Luiz também é que fala isso. Você só ativou. Agora, manter a luz acesa, manter o equilíbrio que foi ativado, é com o próprio interessado.
Por isso você recebe lá uma sessão de acupuntura, quer dizer, houve o desbloqueio dos coágulos, da energia parada, a dor cessa imediatamente. Mas se a pessoa continua com os pensamentos em desalinho, emoções desgovernadas, daqui a pouco está tudo travado outra vez. E é interessante, porque essa visualização, essa oração, né? Quer dizer, não existe só a prece, tem que orar e agir. Buscar as leis do Evangelho e utilizar como matéria-prima a bioenergia realmente é fundamental. Só que a gente tem a mente que, infelizmente, a mente manda no corpo. Então, ou talvez felizmente, né? Mas quando a gente faz alguma bobagem, alguma coisa contra a lei, ela vai fazer e vai imprimir no cérebro o problema e depois do cérebro vai para o corpo físico, tá certo? Essa é interessante. Outra pergunta que eu queria tirar contigo, Sebastião, uma coisa que já me incomoda há muito tempo. Essa aqui eu passei a semana buscando onde eu tinha lido isso para desembocar hoje. Então, a gente, só para lembrar, a gente está preparando medidas simples de saúde baseado na oxigenação para que todos possam ter acesso, para que todos possam melhorar sua saúde sem ter que pagar um absurdo de dinheiro, tá certo? E isso é baseado nos processos de oxigenação, tá certo? E a gente está redescobrindo o peróxido de hidrogênio, que é uma matéria muito boa, uma substância muito boa, que você vai dar oxigênio e água para a pessoa. Mas você falou aí, Sebastião, também, quando do espírito com E minúsculo, passando por éter cósmico, fluido cósmico, até chegar na matéria mental e bioenergia, depois da bioenergia, os infracorpúsculos, que é as partículas subatômicas, os átomos, e assim vai. Essa matéria mental, ela está à nossa disposição. Essa matéria mental, ela é a matéria que os seres da cocriação em plano maior disponibilizaram para a gente, ou não é a minha matéria mental, porque a minha matéria mental já é a minha mente fazendo. Como que é isso aí? Porque ela tá antes dos infracorpúsculos, quer dizer, está antes das partículas subatômicas, como, por exemplo, prótons, nêutrons, elétrons, né? Então, essa matéria mental é dos seres da cocriação em plano maior, porque a minha mente já é uma coisa que passou por isso aí, né? Eu queria que você desse uma explicação, que eu não consegui entender até hoje. Eu posso perguntar junto, Pode. Dr. Jonas? Não, é que quando o Dr. Jonas leu essa passagem do André Luiz, né, e aí que foi a busca no corpo mental, eu entendo o corpo mental como uma matriz perfeita. Lá, quando ele formou para a constituição do ser, ele, de acordo... Isso é o entendimento que eu fiz quando eu estudei perispírito e suas modulações, lá com o Luiz Pinheiro. Não sei se vocês já leram essa obra. E aí eu entendi isso, que lá no corpo mental, porque você destrói tudo, destrói o corpo perispiritual, vai destruindo, né? E aí tem esse registro, né? E esse registro, ele é perfeito. Esse a gente não perderia, né? E aí eu acesso ele e posso ir voltando à minha constituição. Por exemplo, se eu degenerei um braço, se eu degenerei um pulmão, se eu degenerei alguma coisa, eu teria essa matriz guardada, perfeita, com o processo evolutivo que eu cheguei. Então, eu não sei se é isso, né, que a gente acessa, ou se é outros, como o Dr. Jonas colocou aí, outros no espaço que eu acesso, agrego e trago, então, para trazer a saúde ou reconstituição, né? Porque tem perdas perispirituais, né? Dependendo do agravamento das minhas atitudes, eu vou detonar o perispírito. Aí, por exemplo, na próxima encarnação, eu tenho uma matriz, um perispírito já
a deformidade, eu vou renascer com um problema que eu vou materializar na matéria, né? Que eu vou levar para a matéria, e quando eu levo para a matéria aquilo, segundo alguns estudos, eu vou limpando o meu corpo perispiritual. Né? Então, são situações que acontecem conosco aqui, e é mais ou menos isso que eu consegui entender. Agora, não sei se é isso. Né? Não, eu vou só acrescentar aqui exatamente para que todos possam entender, porque realmente isso dá ideia de muitos entendimentos. Eu entendo, Adriana, que o teu corpo mental, ele foi um trabalho de idas e vindas que já está construído lá, entendeu? Ele já está construído lá. Então, ele já passou por todas essas fases aqui, já chegou, teve que vir no planeta, teve que ser vida biológica, até chegar a essa constituição, passar pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal. Então, esse corpo mental que você tem aí é o corpo, no meu entendimento. Vamos jogar essa bola toda aí para o Sebastião. Então, eu entendo que isso aí é o que você já construiu para o seu espírito individualizado. Isso é o que a ferrugem não come, a traça não rói, né? Não corrói. Agora, quando ele fala matéria mental, ele está se reportando a pelo menos da forma com que, pelo menos da forma com que ele fala, ele está se reportando a uma matéria que está antes das partículas ainda. Você está entendendo? Entendeu? É exatamente isso aí que fica a dúvida. Será que a minha matéria mental é a nossa, que já está lá feita, ou é a matéria mental que é já produzida pelos seres da cocriação em plano maior? Mas vamos deixar aí para ver o que ele diz. Antes de eu responder, leia o parágrafo que nós estamos há 2 dias construindo só um parágrafo, que é do terceiro livro, mas não está pronto ainda. Depois a gente discorre. Tá, ok. Deixa eu só aumentar aqui. No espírito individualizado, as poderosas sensibilidades etéricas estão diretamente e intimamente conectadas com o modelo organizador biológico ou triplo etérico. Com o fito da sublime edificação e da insigne regência de cada partícula constitutiva da extraordinária maquinária orgânica. Sua função primordial é a de organizar harmonicamente, manter o perfeito equilíbrio e promover a complexidade vida em todas as dimensões e graduações biológicas. Portanto, na disciplinada execução dessa enobrecedora tarefa, gravam e arquivam fielmente cada nuance e cada matiz nas dimensões e degraus subsequentes do corpo perispiritual. Enfim, as sensibilidades etéricas sintetizam a súmula de todas as memórias e experiências milenarmente vividas pelo ser imortal. À vista disso, testifica-se e comprova-se, com pouco esforço, que todo o patrimônio sumariado em seu infinito evolver foi cuidadosamente trasladado para o âmago da superconsciência. Em verdade, esse fato ocorre simultaneamente a cada etapa experienciada, por cujo intermédio a síntese resultante das imensuráveis graduações espirituais fixa-se de modo indestrutível nas imanências do eterno Si. Então, vamos lá. Eu falei também, Jonas, na fala inicial, que eu posso pegar essa matéria determinante que já existe, foi criado por esses luminares para nós outros. Sem esquecer com Gubbio, na obra Libertação, com André Luiz,
A mente estuda, porque ela é uma entidade, uma emanação da própria consciência. Então, uma vez construída e integrada na consciência, no processo encarnatório, dilata-se uma fração desse conteúdo, que é o que nós chamamos de mente, que é indissociavelmente da própria consciência. E ele fala que a mente estuda, ela arquiteta, ela determina, ela materializa os desejos que eles são peculiares na matéria que está em torno. E esta matéria é sempre composta por seres inferiores incontáveis em processos de evolução nos quadros do universo sem fim. Então, eu posso, sim, arrebanhar uma porção de fluidos cósmico ou universal, gravar neles as minhas virtudes e construir a minha própria matéria mental. Mas como essa matéria já foi gravada na mente de luminares com muito maior expertise do que eu estaria em lucro se eu pegasse ela já pronta e desse continuidade à criação, gerando a bioenergia e com ela, né, os infracorpúsculos e tudo mais. Então, nada impede, se o modelo organizador biológico, que é uma construção da própria mente, que ela o cria e por meio dele se expressa na edificação do corpo físico, então eu posso buscar na mente os elementos para a reconstrução desse perispírito e, caso eu perder o domínio da própria mente, desse setor que foi criado, eu posso acessar esses registros acásticos na superconsciência e reordenar a própria mente no processo da inteligência, do poder imaginativo, das memórias, do próprio desejo, dos pensamentos, dos sentimentos para fazer acontecer. Mas o foco mais geral, então a matéria mental, eu posso acessar o que já está, né, edificado por esses luminares, ou construir a minha. Também. De repente, o fluido cósmico já está, mas eu quero construir o meu. No meu próprio cosmos. Então, eu acesso os registros acásticos no éter cósmico. Mas eu quero construir o meu próprio akasha. Então, eu acesso, antes do éter cósmico, o amor substância, que é a reunificação dos espíritos recém-natos do psiquismo divino. É espírito com E minúsculo. Com E minúsculo. Mas isso você tem que ter expertise. Tem que ter expertise. Então, enquanto eu não sei nem o que é matéria mental, ainda não sei que são elementais, que são seres vivos, então eu vou pegar aqui o que já me deram pronto, como o próprio Jesus disse-nos, coma, esse é o meu corpo. Quer dizer, já está pronto. Eu sou o pão da vida. Não invente moda de criar aquilo que você não tem domínio. Então, se dermos conta de transformar essa matéria mental em energia mental e em bioenergia, isso já é um avanço fantástico. Mais tarde, nós já vamos ser luminares, agora nós vamos criar a matéria mental para outros. E dentro da oxigenação, e lembrando dessa matéria mental, eu recebo o oxigênio, mas o que eu estou gravando nele quando entra na minha aura? Porque ele é um veículo de canalização de elementos da natureza, não é só o oxigênio em si. Vem uma infinidade de nutrientes neste corpo estrutural que nós chamamos de oxigênio ou do ar que respiramos. A própria luz está vindo embarcada nesse ar. Agora eu vou gravar nele, nesse ar, as minhas intenções, as minhas próprias virtudes. Porque Allan Kardec fala, eu arrebanho uma porção de fluidos e gravo nesses fluidos, lá no mecanismo do passe, as minhas virtudes. Eu posso, então, revitalizar, reanimar, reativar, até curar o paciente ou asfixiá-lo, se eu gravar nele os meus vícios. Por isso que, em tese, essa matéria, ela não tem ciência, de fato, do que está acontecendo. Eu é que vou dar a ela a diretriz. E, nesse sentido, Leon Denis, de forma divina, ele fala, nós atraímos esses elementos com a nossa vontade, e gravamos neles a nossa inteligência. Se é para o bem, eles vão transformar-se em força de atração, no próprio pensamento.
vai dar forma ao meu pensamento. E a atração se faz amor. Eu já Certo. tenho agora as partículas de equilíbrio para ajudar na cura do outro. Mas é um mecanismo de mão dupla. Eu posso fazer disso um oásis de vida plena, saudável e feliz, ou uma vida perturbada, infeliz, um verdadeiro inferno, dependendo do que eu vou gravar. É a fofoca? É a maledicência? É a maldade? É o pessimismo? É a tristeza? Eles vão aceitar que eu grave. Eles são mentes inocentes. Eles não definem o que é bem ou mal, o que é certo ou errado. Eles acreditam no que nós estamos propondo e constroem a realidade. Até onde estávamos conversando. Então, a pessoa deseja o que é do outro e não pode ter. Então, ela mata, que é a inveja. Então, eu desejo a sua plantinha, você não me deu, então nem você e nem eu. E muitos não sabem o que significa, só a dona Rosa, né, Adriana? Então, a sua plantinha morreu, Adriana, para te salvar, porque a morte era para tu mesmo. Então, por enquanto, a energia vital, os elementais da plantinha foi tudo para o seu universo, para te defender desse ácido corrosivo da inveja. Ela interrompeu a vida, aparentemente ela secou ali, mas para defender você. Às vezes até o seu cachorrinho morre para te salvar. A consciência elemental do universo dele vem para o teu. E assim acontece. Porque do contrário é você que pereceria, porque se conseguiu matar um animal, porque nós já vimos isso acontecer, matar uma planta, se você não se cuidar, se for direcionada a você, você pode, infelizmente, adoecer e morrer por conta dessas energias de alguém que não tem a educação devida à luz do Evangelho do Cristo. Sebastião, então quer dizer que, pelo que eu entendi, tanto eu quanto a Adriana, a gente tem razão nas nossas colocações, não é isso? Pronto. Exatamente, estão perfeitas as colocações de ambos. Então tá bom. Mas assim, por agora, nós não temos condição nem de pegar só pelo menos a matéria mental já, né? Se nós tivermos condição de pegar essa matéria mental, que é um manjar divino, e fazer acontecer, isso já está de belíssimo tamanho. Mas tem outros que fazem por nós, né, Dr. Jonas? Quando a gente aceita o processo de cura, quem tem acesso, acessa para mim, né, e me auxilia no processo. Eu acho que isso já acontece, né, Sebastião, no plano espiritual. Isso já acontece e costumamos dizer assim, no passe. Não é a energia apenas do passista. Ela é uma das. Então, naquele momento, ele está em interação com a natureza, com os elementais da natureza. E está com a interação com os mentores. Então, o que está sendo transferido para o receptor é a soma do meu conteúdo, canalizando elementos da natureza e iluminando-os com as luzes, com as virtudes desses seres que nos inspiram, que nos conduzem naquele momento. E se a criatura que recebe, quando fica bem, quer saber pelo menos a receita, como que você fez isso? Como eu tive a honra de conhecer uma pessoa que era secretária da minha mãe, um dia ela ficou meio derrubadinha e eu benzi ela. Tinha que falar benzição, porque senão ela não aceitava. E ela ficou boa. No segundo dia, ela aceitou. No terceiro, ela arrepiou comigo. Falei, eu quero saber como que você faz isso, porque eu não quero viver da sua fé. Eu quero saber sair dessa situação. E eu ensinei e ela ficou boa, conduziu-se a partir dali. Então, o mínimo que alguém que recebe um passe fica bem, é o caso do Nando Cordel. Ele estava morrendo de depressão. Ele recebeu 2 passes e sarou. E virou esse fenômeno que nós sabemos aí hoje no meio espírita, construindo canções belíssimas para a iluminação de consciências. Então ele quis saber a receita e de elemento receptor ele passou a ser uma fonte que está jorrando aí abundantemente em benefício da humanidade. Então, o mínimo que podemos fazer,
Eu posso chegar lá todo estrupiadinho. Vou criar as condições de recepção, vou ficar bem e depois, agora o que eu faço para ajudar os outros que passam pela mesma coisa que eu estava passando? Porque se não quiser, vai ser aqueles seres que vai lá no benzedor, ele benze, ele vai e continua com a mesma vida, daqui a pouco volta de novo, que é os papa-passes no meio espírita que nós falamos, que não quer nada com nada, não quer saber o que está acontecendo, e a cada dia vão se endividando nesse sentido cada vez mais, porque recebe conteúdos enobrecedores, desvirtua-os e a cada vez se complica um tanto mais. Então, assim, tem que ter cuidado com quem recebe, né? Tem que advertir, olha, vocês vão receber, se você receber uma graça, veja lá. E veja lá o que você vai fazer, se vai continuar desse jeito para piorar. Então, porque o fazer pela primeira vez é uma coisa, o fazer pela segunda é outra, o ter a terceira é outra, e assim vai. É o que deveria ser feito em toda casa espírita. Por isso que aqui na nossa cidade a gente não tem direito de fala, porque nos cursos de passe eu questionava. Ninguém questionava. Às vezes quem estava dando o curso não sabia nem o que estava falando. Falei, nós temos que, antes de um passe, todas as vezes, incansavelmente, explicar o que significa. O que vai acontecer entre passista e o receptor, e o que é a responsabilidade de cada um. Porque o passista pensa que a responsabilidade dele terminou depois que saiu da cabine de passe. Ali começou a responsabilidade dele. E quem recebeu pensa que ficou bom, não tem compromisso nenhum com a mudança. Isso precisa ser esclarecido todas as vezes, até que gere um automatismo que eles já vêm sabendo. Porque o vizinho que recebeu o passe falou, você pode ir lá, eles vão te aplicar o passe, mas vai acontecer isso, isso e isso. Então você vai ter que mudar o seu comportamento, o seu modo de vida, porque eles vão te dar uma dose lá de peróxido de hidrogênio. Mas ele não vai resolver o seu problema, ele vai te dar um fôlego, vai te revitalizar. Agora você tem que mudar para não ficar na dependência, porque não é essa a intenção do Dr. Jonas e nenhum médico consciente. Ele quer te libertar da dependência, como ele falou isso em alto e bom som. Ele quer um meio para que as pessoas fiquem boas e não fiquem gastando dinheiro à toa com a manutenção da própria enfermidade. E isso, Sebastião, tem se tornado difícil. O que me trouxe para dentro da medicina ortomolecular integrativa foi a doença que nos trouxe, porque eu, com 42 anos, eu estava hipertenso, obeso, estressado, inflamado. O primeiro hipertenso, o mais novo dos meus irmãos e o primeiro a ficar hipertenso. Então, como eu sei que hipertensão é um sinal de que você vai ter problemas lá na frente, de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, infarto, derrame, morte súbita, essas coisas todas, eu falei, vou embora mais rápido. Então, eu vou ter que procurar como melhorar. Então, eu descobri na alimentação que depois de certo tempo, fazendo ortomolecular, eu cheguei para um grande professor meu e falei, professor, ortomolecular, medicina integrativa, se você não mudar a sua alimentação, não resolve nada. Ele disse, resolve não. Não adianta nada. Ela vai aliviar alguns efeitos. Então, a gente começou a buscar informar para as pessoas a alimentação. De cada 10 pacientes que consultam com a gente, que a gente vai mexer na alimentação, 6 já vão embora de cara, entendeu? 6 já deixam de mão. E 4 vão pensar, talvez siga, tá? E eu falo para eles, olha, eu estou aqui com 57 anos, à beira dos 58, e até hoje não sou hipertenso. Então, eu provei 15 quilos a menos, me mantenho assim. Eu vejo aí a farra das injeções para perder peso, gastando altíssimas quantidades, Sebastião Camargo, e colegas.
preços absurdos aí, a Ozempic, agora lançaram a Mounjaro, já tem outra, caríssimo, colegas vendendo injeções para você perder a fome, melhora, perde peso, bota no Instagram, faz aquela propaganda toda, a maior parte volta ao peso em poucos tempos, tá? E até mesmo as cirurgias bariátricas estão acontecendo isso. Então, assim, como é difícil a gente mudar a cabeça das pessoas. Só que a gente continua assim, ó, é aqui que a gente vai fazer. Você está sendo convidado a melhorar a sua vida. Porque se você melhorar a alimentação, você melhora a sua oxigenação, você vai estar muito mais fácil de não ter problemas. E aí a gente partiu também, Sebastião, para as casas espíritas, espiritualistas, falando de alimentação nas casas. Essa é que é mais difícil ainda. Então, as pessoas já aconteceu o fato de me chamarem numa sala de passe, porque um cidadão que foi para lá porque estava com azia, aquela queimação, né, e aquela distensão abdominal provocada exclusivamente por uma alimentação desregrada, a pessoa com excesso de peso. Eu falei, ó, seu problema não é espiritual, não, seu problema é a alimentação. Então, aqui o passe vai lhe ajudar e espero que ajude, mas ele não vai resolver o seu problema, porque está dentro de você. Então, assim, é muito difícil, Sebastião, a gente mudar a alimentação das pessoas. Agora, imagina mudar a espiritualidade, né? Aí é que é mais difícil ainda. Que exercício que temos que fazer para mudar a moral, né? Se não fosse vocês aí, cada um fazendo um curso ali, falando e tal, nossa. É um constante, né? Penso eu, né, que do processo evolutivo que passamos foi por repetição, né, Sebastião? A gente vem por um processo de repetição e acerto, repetição e acerto, repetição e acerto, para constituir o que somos hoje, seres humanos. Mas isso é tão arraigado em nós ainda, de processo psíquico mesmo, né, de repetirmos, né, e a gente repete hábitos, né, e a gente não consegue desapegar. Eu acho que eu considero a passagem do Evangelho mais forte para todos nós o desapego, né, trabalhar o desapego, e o desapego é do processo psíquico que construímos nessa estrutura ali mental, né? E aí, de crenças que nós fomos amarrando e tendo como certeza, porque autoridades, naquele momento, colocou em nós como verdades. Então, é por isso que a libertação vem pela verdade, mas qual a verdade? Aí a gente começa num contexto muito amplo, né? Bom, a live de hoje está uma maravilha, temos aí 10 pessoas participando, mas já passamos da nossa hora. Quero colocar aqui que continuamos à disposição, né, de todos vocês. Se alguém tiver algum questionamento, né, Sebastião, deixar aqui para nós. Doutor Jonas, o senhor está super convidado a vir participar com a gente nessa sala. Né? Não sei como que é a sua jornada aí, né? Mas a hora que o senhor falar, estou afim, né? Tá, manda um oi para nós, a gente manda o link e o senhor vem participar com a gente, abrindo, né, esse universo de visões, né, e de compreensão, e para a gente trabalhar, né, aqui nessa busca, né, nós temos o mesmo objetivo, que é despertarmos em nós a vontade, o querer efetivo de fazer a coisa acontecer. É isso que é a oportunidade. Agradeço infinitamente a todos que estão aqui conosco. E aí eu vou passar para o Marcelo fazer suas considerações, o seu entendimento, as dúvidas que você teve aí, o que te marcou. Passo para o Dr. Jonas e passo para o Sebastião finalizar para a gente com chave de ouro aí. Não, vou me limitar somente a agradecer aos dois nobres intelectuais aí que reforçaram e trouxeram vários problemas para minha cabeça aí que eu vou ter que pensar nos próximos dias. Mas faz parte, né? Até já. Vai ter a ver com alimentação? Não diga. Essas bochechas aqui não são no de brinde, né? Elas vêm me acompanhando há algum tempo já.
mas preciso, e é uma coisa que minha consciência já acusa faz muito tempo, mas ainda sou frágil ainda na disciplina que precisa se ter, né? Ou pelo menos na conscientização que precisa se ter sobre o tema, né? Então agradeço aos dois aí, a Adriana, e que possamos fazer uma semana um pouquinho melhor do que foi essa semana que passamos, né? Para sempre estarmos um passo mais próximo de entender as leis de Deus. Então, Bom, Marcelo, é só para colocar alguma coisa para ti. Essa questão da matéria mental, olha só, eu conheço o Sebastião não sei quanto tempo, mas o livro dele, o primeiro, já talvez é o terceiro ou é o quarto que tem aqui na minha casa que eu estou lendo. E esse negócio da matéria mental me batia na cabeça. Diga, como é que entra isso aqui e tal e tal. Esse negócio não entrava na minha cabeça. Então, eu achava, como é que ele pode falar de uma matéria mental que ainda está lá antes do átomo? Então, hoje clareou, entendeu? Mas eu caí aqui, eu vim aqui sentar na minha mesa para resolver os outros assuntos, entendeu? Eu entrei aqui, parece que meio de caiado, entendeu? E quando eu comecei a ouvir o que estava sendo falado, ali você lendo ali, Marcelo, os parágrafos, e aí quando ele começou a falar, eu falei, meu Deus do céu. Eu tenho que falar isso aqui, porque eu passei a semana toda buscando esse negócio, estudando a oxigenação, estudando os livros que estão me chegando, e assim, tudo foi muito rápido, tudo foi muito em cima da bucha. Então, eu agradeço demais, Sebastião, por você ter tirado. Tem outras dúvidas, mas o horário já está acima e depois a gente continua. Quando eu puder, eu gostaria sim de participar, sem dúvida. Muito obrigado, Sebastião, Adriana, Marcelo e a dona Miriam, né? Um abraço. Exato, eu Nossa quero gratidão infinita. falar da dona Desculpa. Miriam antes. Dona Miriam precisou sair, né? Então, um beijo, um abraço dela aqui para todos. Com muito amor. Então, só para lembrar o Jonas, eu estava no celular, ali na configurações, para silenciar notificações, então não tinha a menor possibilidade, eu teria que estar no Zap, aberto no seu nome, para poder fazer a ligação. Então, a ligação é como se tivesse vindo de você para nós. Então, alguém fez a ligação, porque eu e a Adriana estavam falando do assunto que estava ligado a você, e chamamos você para a sala. Assim como alguém fez a assinatura que a gente ficou empurrando com a barriga, né, Adriana? Nós queríamos o StreamYard, a Adriana, você, eu, a Pâmela, né, nos estimulando, e ninguém tomava atitude. Então, alguém do plano espiritual tomou a atitude, e a Adriana só foi perceber quando veio a fatura no cartão dela. Então, agora a gente tem que assumir e agradecer. Meu Deus do céu. A Pâmela disse que a aula que nós gravamos na sexta-feira, que vai ao ar hoje às 17h30, que não será ao vivo, ela disse que é a melhor de todas as aulas. Então, eu espero que vocês nos prestigiem mais tarde e vamos ver se ela está dizendo a verdade e se é uma propaganda falsa. Mas creio que vocês vão gostar e a coisa está ficando cada dia mais interessante. Gratidão infinita a todos, abraço de muita paz, Marcelo, Dona Mira, Dr. Jonas, Adriana, os nossos espectadores. Deus os abençoe grandemente. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários.
porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.